Você sabia que a Bíblia, o livro mais lido e traduzido da história, possui textos que desapareceram ao longo dos séculos? Algumas páginas nunca chegaram até nós, enquanto outras foram deliberadamente excluídas. Por quê? O que esses textos continham de tão importante que poderiam mudar nossa compreensão da palavra de Deus? Neste vídeo, vamos mergulhar nos mistérios das páginas perdidas da Bíblia. Vamos descobrir quem decidiu o que seria incluído e o que ficou de fora, e entender como isso impacta a sua fé e a história do cristianismo. Mas antes, já deixe seu like, inscreva-se no canal Bíblia Falada e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. E eu quero saber, você já ouviu falar dos livros apócrifos ou tem curiosidade sobre o que está faltando na Bíblia? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela pode inspirar nosso próximo vídeo. Fique até o final, porque você vai se surpreender com a verdade por trás das páginas que estão faltando e como isso pode transformar sua visão sobre as Escrituras. Vamos começar pelo básico. Por que, afinal, existem páginas perdidas da Bíblia? Como é possível que um livro tão central para a fé cristã, que tem sido estudado e preservado ao longo dos séculos, tenha textos que desapareceram? A resposta começa na história da formação do cânon bíblico, um processo que envolveu séculos de debate, decisões teológicas e até perseguições. A Bíblia, como conhecemos hoje, não surgiu de uma só vez, nem foi uma escolha unânime entre as primeiras comunidades cristãs. De fato, vários livros que muitos consideravam sagrados ficaram de fora. E isso não foi algo acidental. Foram escolhas feitas por líderes da igreja que decidiram quais textos seriam aceitos como inspirados por Deus. Mas aqui está a parte mais intrigante. Muitos desses textos excluídos, conhecidos como apócrifos, foram amplamente lidos e reverenciados por várias comunidades cristãs no início da igreja. Então, por que foram considerados irrelevantes ou até mesmo heréticos? O que esses livros diziam que poderia ter mudado o curso da história cristã? Imagine por um momento se você tivesse acesso a esses textos. Será que a nossa compreensão de Jesus e dos primeiros cristãos seria diferente? O que você acha que a igreja primitiva queria evitar que fosse amplamente conhecido? Fique atento, porque nos próximos tópicos vamos revelar quais são esses textos e qual o impacto que eles poderiam ter tido na nossa fé hoje. Agora, vamos falar sobre os livros apócrifos, esses textos que, apesar de serem amplamente conhecidos em algumas tradições cristãs, nunca foram incluídos na Bíblia oficial. Mas o que são exatamente os apócrifos? O termo apócrifo vem do grego, que significa escondido ou oculto. Esses livros eram lidos e muitas vezes citados por primeiros cristãos, mas não foram aceitos pelos concílios e líderes da igreja que decidiram o que comporia o cânon da Bíblia. Você sabia que a Igreja Católica reconhece livros como o livro de Tobias, Sabedoria de Salomão e 1 e 2 Macabeus como parte das Escrituras? Por outro lado, a maioria das denominações protestantes os considera apócrifos, ou seja, textos que não fazem parte da Bíblia oficial. Mas além dos apócrifos reconhecidos, existem outros textos que foram completamente rejeitados. Um exemplo poderoso é o Evangelho de Tomé, que traz 114 ditos de Jesus, alguns bastante diferentes daquilo que encontramos nos 4 evangelhos canônicos. O Evangelho de Maria Madalena também apresenta uma visão única sobre a relação de Jesus com Maria, que desafia a narrativa tradicional que a igreja estabeleceu. E o que dizer do Evangelho de Judas, que sugere que a traição de Judas não foi um erro, mas parte de um plano divino? Isso soa contraditório para você? Será que a igreja queria esconder certos aspectos da vida de Jesus e dos apóstolos? Esses textos não só apresentam diferentes visões de Jesus, mas também da fé cristã em geral. Esses livros, apesar de não estarem em sua Bíblia,
têm sido encontrados em fragmentos antigos e continuam a ser estudados por estudiosos e pesquisadores até hoje. E a pergunta que fica no ar é: o que esses textos poderiam ter revelado que seria tão controverso para a igreja primitiva? Você sabia que existem histórias incríveis que poderiam ter sido parte da Bíblia, mas acabaram ficando de fora? Muitas delas têm o poder de mudar nossa visão sobre figuras e eventos essenciais da fé cristã. E o mais curioso, essas histórias estavam, de alguma forma, ao alcance de todos, mas por que foram deixadas de lado? Um exemplo fascinante é o Evangelho de Tomé, que contém 114 ditos de Jesus, mas sem os tradicionais relatos de sua vida e morte. Ao invés disso, ele foca em ensinamentos profundos e filosóficos de Jesus, como esta passagem: aquele que encontrar o significado dessas palavras não experimentará a morte. Esses ensinamentos, mais místicos e espirituais, poderiam ter apresentado uma face diferente de Jesus, mais voltada para o autoconhecimento do que para a tradição cristã estabelecida. Será que, ao incluir essas palavras, a igreja não queria que a fé fosse ainda mais pessoal e direta, sem intermediários? Outro livro excluído da Bíblia é o Evangelho de Maria Madalena. Ao contrário da visão tradicional que vemos nas Escrituras, Maria Madalena é apresentada aqui como uma líder espiritual, com uma relação muito mais próxima e de destaque em relação aos outros apóstolos. Em uma das passagens, ela questiona a autoridade de Pedro, algo que não cabe dentro da estrutura hierárquica que a igreja queria estabelecer. A história de Maria Madalena poderia ter sido totalmente diferente. Já imaginou se ela fosse vista não apenas como uma seguidora, mas como uma das principais líderes do cristianismo? E ainda temos o livro de Enoque, um texto profundamente espiritual que descreve a queda dos anjos e a origem dos nefilins, seres híbridos mencionados em Gênesis. Ele fala de como os anjos desceram à terra e se relacionaram com os humanos, gerando uma nova raça de gigantes. Essa história está ausente na maioria das versões da Bíblia, mas imagine o que ela poderia acrescentar ao entendimento sobre os anjos e sobre a relação entre o mundo espiritual e o humano. Esses detalhes seriam certamente transformadores para quem busca compreender melhor a complexidade da criação. Essas histórias poderiam ter completado a visão que temos de Jesus e dos primeiros cristãos. O que você acha? Será que a igreja, ao deixar essas histórias de fora, fez uma escolha sábia ou houve algo que talvez tenha sido escondido de nós? A ausência desses textos perdidos alterou profundamente nossa fé e a história do cristianismo. Se os livros apócrifos tivessem sido incluídos na Bíblia, a forma como entendemos a vida de Jesus, a ação dos apóstolos e até mesmo a estrutura da igreja poderia ser completamente diferente. Por exemplo, o Evangelho de Maria Madalena, se considerado canônico, teria colocado a mulher em um papel de maior destaque e liderança no cristianismo. A igreja teria sido forçada a lidar com uma visão mais igualitária entre os apóstolos, algo que poderia ter mudado as percepções sobre o papel da mulher ao longo da história cristã. A presença de Maria Madalena como uma líder espiritual teria incentivado mais mulheres a se envolverem ativamente na fé, talvez alterando o curso da história religiosa. O Evangelho de Tomé traz uma perspectiva mais introspectiva e mística sobre os ensinamentos de Jesus. Seus ditos focam no autoconhecimento e na transformação interna, ao invés de simplesmente enfatizar a salvação pela fé ou os rituais externos. Se esse evangelho tivesse sido aceito, o cristianismo poderia ter se tornado uma fé mais filosófica, com práticas voltadas para a meditação, reflexão e crescimento espiritual pessoal. O livro de Enoque, com seu relato sobre os nefilins e a queda dos anjos,
apresenta uma explicação mais profunda sobre o mal e a interação entre o mundo espiritual e o físico. A inclusão deste livro teria dado uma visão mais detalhada da origem do mal, além de moldar a nossa compreensão sobre os anjos e demônios. Isso poderia ter influenciado a forma como as forças do bem e do mal são percebidas, trazendo uma nova dinâmica para o entendimento das Escrituras. A exclusão desses textos não foi uma escolha trivial. Eles possuíam o poder de enriquecer nossa compreensão das Escrituras e influenciar a prática e a cultura cristã ao longo dos séculos. A história da Igreja e a fé cristã, como conhecemos hoje, seriam provavelmente diferentes. A decisão de excluir certos livros e textos das Escrituras não foi feita de forma aleatória. A história da Igreja e suas escolhas canônicas foram moldadas por contextos políticos, sociais e até teológicos que influenciaram profundamente o que seria considerado sagrado. Ao longo dos séculos, diversos concílios e líderes eclesiásticos discutiram e decidiram quais textos seriam aceitos na Bíblia. Mas por que então livros como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Maria Madalena foram rejeitados? Uma das razões para a exclusão desses textos pode estar ligada ao desejo da Igreja primitiva de estabelecer uma doutrina unificada e uma narrativa coesa sobre a vida de Jesus. Esses livros apresentavam pontos de vista que eram considerados conflitantes ou heréticos para a ortodoxia cristã da época. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, com seu foco em ensinamentos esotéricos e individualistas, contrastava com os evangelhos canônicos que enfatizavam a missão pública de Jesus e seu papel como Salvador universal. A Igreja, então, provavelmente viu nesse evangelho uma ameaça à doutrina oficial que estava sendo consolidada. O Evangelho de Maria Madalena também enfrentou resistência por sua abordagem não convencional do papel das mulheres na fé. A Igreja, em seu esforço para manter uma estrutura hierárquica predominantemente masculina, pode ter visto nesse Evangelho um desafio à autoridade dos apóstolos e um potencial para alterar a dinâmica de poder entre os seguidores de Cristo. Além disso, o livro de Enoque, com suas descrições detalhadas sobre anjos caídos e a origem dos nefilins, trazia uma visão mais complexa e misteriosa sobre os eventos descritos no Antigo Testamento. Esse livro falava sobre temas como o pecado dos anjos e o julgamento final, de maneira que poderia ter sido interpretada de forma desconfortável para os líderes da Igreja, que estavam mais focados em uma mensagem de redenção através de Cristo, e não em especulações sobre figuras sobrenaturais. Essas exclusões não foram apenas uma questão de doutrina, mas também de poder. A formação do cânon bíblico foi, em muitos aspectos, uma tentativa de controlar a interpretação das Escrituras e da mensagem cristã. Ao decidir quais textos seriam lidos nas igrejas e quais seriam considerados apócrifos, a Igreja estabeleceu os alicerces de sua própria autoridade e definiu como a fé deveria ser compreendida pelas gerações seguintes. Esses textos excluídos, portanto, não eram apenas questionáveis em termos de fé, mas também representavam uma ameaça ao controle da narrativa cristã estabelecida. Se eles tivessem sido incluídos, teriam oferecido uma visão diferente da Igreja e da fé cristã, algo que provavelmente não estava nos planos daqueles que buscavam consolidar uma ortodoxia unificada. Embora esses textos excluídos da Bíblia não façam parte do cânon oficial, eles oferecem lições e perspectivas que ainda podem enriquecer nossa compreensão da fé cristã e da história da Igreja. As páginas perdidas podem ser vistas como um convite para refletirmos sobre os aspectos mais profundos e muitas vezes ignorados de nossa espiritualidade e prática cristã. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, ao focar nos ditos de Jesus,
nos desafia a buscar uma fé mais pessoal e introspectiva. Ele nos lembra que, para entender os ensinamentos de Cristo, precisamos de uma abordagem mais profunda, que vá além da superfície dos textos. Em vez de seguir apenas as regras e tradições externas, ele nos convida a buscar o significado interior das palavras de Jesus e aplicá-las à nossa própria vida. A verdadeira sabedoria, segundo o Evangelho de Tomé, não vem apenas do conhecimento intelectual, mas de uma vivência transformadora que afeta o coração e a mente. Já o Evangelho de Maria Madalena nos traz uma visão mais inclusiva do cristianismo. Ele nos ensina sobre a importância de dar voz e espaço às mulheres na liderança espiritual, algo que a história da Igreja frequentemente negligenciou. Esse evangelho mostra que a espiritualidade não deve ser limitada pela questão de gênero e que a verdadeira liderança na fé pode vir de qualquer pessoa disposta a seguir a Cristo, independentemente de sua posição na sociedade. Ao valorizar as mulheres no ministério, ele desafia as normas e nos convida a pensar em como podemos tornar a igreja mais acolhedora e igualitária. O livro de Enoque, por sua vez, nos oferece uma perspectiva sobre o conflito espiritual e o mal, que é mais complexa do que a tradicional luta entre o bem e o mal. Ele nos lembra que a criação do mundo não é apenas uma questão de luz e trevas, mas envolve seres e forças cósmicas que interagem conosco de maneiras misteriosas. Isso nos leva a refletir sobre o mundo espiritual e a complexidade das forças que moldam a realidade em que vivemos. Embora não faça parte da Bíblia, o livro de Enoque nos oferece um olhar mais profundo sobre o sofrimento humano e a presença do mal no mundo. Esses textos perdidos, então, nos mostram que a fé cristã é mais rica e mais complexa do que as escrituras oficiais podem sugerir. Eles nos desafiam a ir além da história que nos foi contada e explorar as diversas camadas de significado que estão à nossa disposição. A verdadeira sabedoria e compreensão vem da disposição para explorar, questionar e aprender, e até mesmo dos textos que ficaram de fora. As páginas perdidas da Bíblia são como peças de um quebra-cabeça que, embora ausentes do cânon oficial, continuam a intrigar e a desafiar nossa compreensão da fé cristã. Textos como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena e o livro de Enoque nos mostram um cristianismo mais profundo, mais misterioso e mais inclusivo do que aquele que tradicionalmente conhecemos. A exclusão desses livros não foi apenas uma questão de doutrina, mas também de controle da narrativa religiosa, refletindo uma igreja que estava moldando sua autoridade em meio a contextos históricos e políticos complexos. No entanto, essas páginas perdidas não precisam ser vistas como algo negativo ou que deva ser ignorado. Elas podem ser uma fonte de aprendizado, reflexão e, acima de tudo, um convite para que busquemos uma fé mais pessoal, mais introspectiva e mais inclusiva. Ao explorar essas histórias e ensinamentos, podemos perceber que a espiritualidade cristã é muito mais ampla e complexa do que imaginamos, com muitos aspectos ainda por descobrir. Então, o que podemos tirar de tudo isso? As páginas perdidas da Bíblia, embora ausentes do cânon oficial, ainda têm algo importante a oferecer. Elas nos incentivam a questionar, refletir e, acima de tudo, a buscar uma compreensão mais rica e profunda da nossa fé. Elas nos mostram que o cristianismo não é uma religião estática, mas uma jornada contínua de descoberta, crescimento e transformação. Se este vídeo despertou a sua curiosidade e fez você refletir sobre o que falta em nossa compreensão da Bíblia, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário abaixo. Quero saber o que você pensa sobre esses textos excluídos e como isso impacta sua visão da fé. E claro, se inscreva para mais vídeos como esse, onde juntos exploramos as profundezas da Palavra de Deus
e os mistérios que ainda permanecem à nossa espera. Até o próximo vídeo.